Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de autômatos e teoria da computação. E hoje a gente vai ver como a gente pode argumentar que um autômato respeita determinada propriedade, né? Imagina aí a situação de você construir um autômato aí, seja lá qual seja o objetivo, né? Visando seguir uma determinada propriedade, né? E aí alguém chega para você e diz, como é que você garante que esse autômato realmente segue essa propriedade, né? Obviamente você não vai dizer, ó, é óbvio, olha aí, ó, é óbvio que ele aceita. Não, não é assim que você vai responder. Você deve dar argumentos plausíveis, né, para a pessoa acreditar ali que ele realmente está respeitando a propriedade que é para ser atendida. Então aqui eu vou mostrar para vocês um jeito, né, um algoritmo, um passo a passo que você pode utilizar para argumentar, construir esse tipo de argumentação, tá? E aí basicamente você pode generalizar para qualquer outro autômato. Então, a gente está aqui com esse autômato, tá? Que supostamente ele reconhece palavras onde todo A é precedido por ao menos um B. Então a gente vai ver como é que a gente pode construir a argumentação de que esse autômato realmente respeita essa propriedade, tá? Então, primeiro passo vamos construir todos os caminhos, tá? Em que eu saio do estado inicial e chego em um estado final. Então, primeiramente, o primeiro caminho aqui que nós temos é ele saindo do Q0 e indo para o Q1. Tá? Então aqui é o Q0, Q1, ele lê um B. Tá? Então se ele lê um B, ele chega em um estado final. O outro percurso que ele pode fazer é sair do Q0 e ir para o Q2. Tá? Que nesse caso ele lê um B, depois ele pode ler vários outros Bs, né? Por isso que tem essa reticências aqui B, certo? E termina com um A. E aí ele chega no Q2, que é um estado final também. Tá? Tem a situação também em que eu saio do Q0 e eu chego no próprio Q0, né? Porque o Q0 é um estado final. A única situação para isso acontecer é a minha palavra ser vazia. Então, se minha palavra for vazia, ele também diz sim, né? O autômato aceita essa propriedade, tá bom? Bem, feito isso, quais são os outros caminhos que é interessante a gente destacar aqui? A situação é que eu estou no estado final e eu saio dele e volto depois, tá? Então, eu saio de um estado final e eu termino em outro estado final. Então, a gente precisa construir fatos desses caminhos, tá? Então, a gente tem o que sai do Q1 e volta para o próprio Q1, que basta ele ler vários Bs, né? Ele continua aqui nesse loop. E tem um caso de eu estar no Q2 e chegar no próprio Q2, né? Então, do Q2 eu posso vir para o Q1, tá? Lendo um B. E aí, tendo vários outros Bs, né? Eu também continuo no Q1 e tendo um A novamente eu volto para o Q2. Então, dessa forma, eu saio do Q2 e volto para o próprio Q2, tá? Aqui também eu posso, um fato que eu não coloquei, né, mas você pode incrementar se desejar, é ele saindo do Q1 e chegando no Q2, ou saindo do Q2 e chegando no Q1, que meio que está embutido aqui dentro do fato 4, tá? Então, por isso que eu não desenvolvi ele aqui, tá? É bem aberto os caminhos que você pode colocar aqui, vocês vão entender porque que eu estou separando dessa forma, tá? Mas beleza, construído todos esses caminhos iniciais, esses fatos, tá? Eu chamo fato porque, enfim, é o que está no autômato, isso não é o que eu estou inventando. Então, isso aqui não tem o que contra-argumentar, porque é basicamente o que o autômato está dizendo que faz, tá? São os caminhos do autômato. Depois de fazer isso, tá? O nosso próximo passo é fazer um resumo disso aqui tudo, tá? Então, eu botei aqui o Q0, Q2, né? Eu vou botar o Q1 aqui embaixo já já, tá? E aí a gente coloca os caminhos, né? Então, do Q0 para o Q2, basta eu ler um B, depois eu posso ter vários Bs e um A no final, e aí eu chego em Q2, tá? Estando em Q2, eu posso ler um B, depois vários Bs e terminar com um A, tá? E aí eu volto para o Q2, é basicamente esse passo aqui que eu saio do Q2 e volto para ele de novo. E o caso do Q1, né? Que do Q0 eu posso ler vários Bs e eu vou para o Q1, tá? Ou no Q2, né? Eu posso ler vários Bs e eu fico no Q1 novamente, tá? Então, dessa forma, eu consigo terminar em um estado final, né? Você poderia também destacar aqui o percurso do Q1 voltando para o Q2, tá? No caso do Q1 voltar para o Q0 não existe, né? Então, ficou só faltando aqui botar do Q1 voltando para o Q2, tá? Mas, enfim, basicamente, a gente faz isso tudo para resumir essa propriedade aqui em uma concatenação, tá? Concatenação é um bloco que ele se repete a palavra inteira. Que nesse caso eu representei dessa forma. Existem várias maneiras de representar, tá, gente? Não existe um único jeito. Mas o jeito aqui que eu representei foi esse. B mais A, B asterisco. E o que é esse mais, o que é esse asterisco? São notações aí famosas aí do regex, né? Que é uma forma de você descrever palavras, né? Um conjunto de caracteres. Mas aqui, resumindo para quem nunca viu isso antes, o mais eu basicamente estou dizendo, ó, vai ter pelo menos uma ocorrência desse elemento, mas podem ter várias repetições dela. E o asterisco
Pode não ter, pode ter, tanto faz, tá? Então, quando eu estou dizendo aqui B+, eu estou dizendo que tem que ter pelo menos um B, né? Ou pode ter um B e vários outros Bs, tá? Mas tem que ter pelo menos um B. Então, obrigatoriamente aqui antes do A vai ter pelo menos um B, tá? Aí eu tenho um A aqui, e depois desse A eu tenho uma sequência optativa de Bs. Eu posso ter vários Bs aí depois do A, ou nenhum. Pode simplesmente terminar com BA, tá? BA está dentro desse bloco, por exemplo, tá? Dessa gramática aí que eu estou descrevendo nessa notação, tá bom? Então, beleza. Resumindo o passo a passo que a gente fez até agora. Construímos os caminhos fatos, né, que são basicamente os caminhos em que eu saio de um estado inicial, chego em um estado final e eu estou no estado final e eu saio dele e volto novamente, né? Então, as condições, os caminhos para tudo isso acontecer, né? Depois, a partir disso, eu tento resumir e construir uma concatenação, identificar uma concatenação que resuma a propriedade que o autômato supostamente aceita. E aí, depois disso, é texto. Basta a gente escrever nossa argumentação e é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, a gente diz que tem uma palavra, e a gente pode botar qualquer variável aqui, eu botei uma variável P, né? Então, P é uma palavra onde todo A é precedido ao menos por um B. Eu simplesmente descrevi a propriedade que tem no enunciado ali que o autômato supostamente deve obedecer. E aí eu escrevi aqui uma palavra genérica, obviamente respeitando a regra, seguindo essa ideia aqui de concatenação, tá? E aí a gente pode ver que P como uma concatenação de blocos B+, A, B, asterisco, né? Que foi basicamente a concatenação aqui que eu identifiquei. Então, escrevi aqui, né? Até botei as barras amarelas aqui para destacar, né, os blocos dessa concatenação, tá bom? E aí, como envolve uma concatenação, né, caso P fosse vazio, o autômato se manteria em Q0, que é um estado final. Tá? Vale lembrar que a concatenação, né, ela tem também essa intenção, né, que pode o bloco aparecer ou não. Pode ser uma palavra vazia, a concatenação abrange esse tipo de situação. Então, como o meu Q0 é um estado vazio, então ele aceita essa palavra, e querendo ou não, uma palavra vazia não desrespeita a propriedade, já que não aparece nenhum A, tá? Então não tem como desrespeitar a propriedade. Já considerando que não é uma palavra vazia, né, a gente vai fazendo a argumentação. No início da computação, a leitura do primeiro bloco se inicia em Q0. É o estado inicial, tá? Quando ele inicia, ele vai ler um B, tá? E aí eu digo, ó, na sequência de Bs, o autômato se mantém no estado Q1, né? Ele vai ler um B, vai para o Q1, e aí aqui vai ter vários Bs aqui no meio do caminho, ele vai continuar em Q1, tá? Aí aqui conforme o fato 1 e fato 3, né? Que é aqueles caminhos lá que eu já descrevi no slide passado, tá? Que, enfim, reforçam isso, né? Quando eu leio um B, eu saio do Q0 e vou para o Q1. E quando eu leio um B no Q1, eu continuo em Q1, né? Os caminhos fato simplesmente exemplificam isso. Com a leitura do A, né? Que é simplesmente esse A aqui, ó, tá vendo? O autômato se move para o estado Q2, conforme fato 2, né? O caminho lá, a gente viu que uma vez que eu estou no Q1, quando eu leio um A, eu vou para o Q2, tá? E como a sequência de Bs no fim do bloco é opcional, ou seja, essa sequência aqui, né, ela é opcional, caso este fosse o fim do autômato, seria concluído em Q2, que é o estado final. Então, se não tivesse essa parte aqui de Bs, tá, ele simplesmente ia terminar o autômato em Q2, tá, que é um estado que vai dizer sim, já que é um estado final. Tá? Então, aqui eu mostro ó, que aqui ele terminaria em Q2. Mas como eu ainda tenho esses Bs, né, após a leitura do A, que é esse A aqui, caso por sua sequência de Bs, o autômato se manterá no estado Q1. Né? Então, aqui no A eu estou em Q2. Se eu ler um B, eu vou para o Q1 de novo e tendo vários Bs eu continuo em Q1. Então, se eu terminasse aqui minha palavra com vários Bs, ele terminaria em Q1, que é o estado final, conforme fato 1 e 3. Né? Então, dessa forma eu consigo mostrar que ele está aceitando essa palavra e termina essa palavra em um estado final, de todo jeito, independente dela vir até esse A ou dela terminar com esse B. Tá? Ou seja, para os próximos blocos, ou seja, esses blocos aqui que respeitam essa concatenação, o autômato terminará ou no estado Q2 ou Q1, sendo influenciado pelo bloco final de Bs optativos. Ambos os estados são estados finais. E pronto, aqui eu concluo minha argumentação. Então é bem simples, gente. Você construir os caminhos fato, que são os caminhos em que eu saio do estado inicial, vou para um estado final e, estando em um estado final, eu saio dele e volto para um estado final. Tá? Então são esses caminhos que você constrói. Depois disso, tenta resumir a propriedade ali que supostamente o autômato segue, resumindo por uma concatenação. Tá? Depois, constrói uma palavra genérica de exemplo que respeita essa propriedade de concatenação e aí você vai explicando, simplesmente descrevendo ali os caminhos fatos que você percebeu e tal. E aí no final você mostra que para qualquer bloco que siga aquela regra, né, da concatenação, se você colocar o bloco ali da concatenação no autômato, ele vai dizer sim, né, e essa concatenação respeita a propriedade que é para o autômato seguir. Então, no final, você acaba argumentando ali
que realmente o autômato segue a propriedade que está ali pré-definida, tá? Um outro jeito de argumentar, que é interessante, eu vou mostrar aqui para vocês também, é eu argumentar pela rejeição, né? Porque, querendo ou não, se eu mostro que o autômato dá não para as palavras que não seguem a propriedade, eu também estou, consequentemente, mostrando que o autômato aceita apenas palavras que seguem a propriedade. Então, é um outro jeito de você argumentar, né? Basicamente, você está ainda argumentando pela negação, pela rejeição. Quais as palavras, as propriedades que o autômato rejeita. Nesse caso é simples, tá? Porque basta eu ter um A seguido de outro A que o autômato rejeita, né? E aí, de resto, ele aceita tudo, tá? Então, para esses casos, né, que são propriedades em que a parte de rejeição ela é menor, né? Às vezes vale mais a pena você tentar argumentar pela rejeição do que pelo conjunto de palavras que o autômato aceita. Às vezes esse conjunto pode ser muito grande e não pode ser muito fácil montar uma concatenação, né? Ou ali identificar uma argumentação para parte de aceitação, tá? Então, como é que eu faço para argumentar pela rejeição? Bem, botei aqui novamente o autômato e aí a gente segue a mesma ideia. Eu vou construir caminhos fato. Quais são os caminhos fato? Bem, os caminhos em que me leva a um estado que não é um estado final, tá? Então a gente começa aqui, fato 1. Se eu tiver em Q0 e ler um A, eu vou para o QR, que é um estado de rejeição, tá? Bem, por que que ele faz isso? Bem, o A tem que ser precedido por B. Essa é a regra. Se minha palavra já começa com A, o A não está sendo precedido por nada, nem por B. Então é para o autômato rejeitar. Então por isso ele já vai para o QR, tá? Então temos um fato. O próximo fato é, eu estando em Q0, eu posso chegar em QR, né? Se eu ler vários Bs, né? Então se eu ficar aqui lendo vários Bs, né? E do nada eu leio dois As, eu volto para o QR, né? Que é esse caminho aqui, ó. Q0, aí ele lê um B, fica em Q1. Aí ele pode ler vários Bs, né? Mas se ele ler um A e depois um outro A, ele vai para QR porque quebra a propriedade. Eu tenho um A seguido por A, tá? E aí, por fim, o fato 3 é o meu próprio estado de rejeição. Uma vez que eu chego no meu estado de rejeição, ele fica lá e ponto final, tá? Então a gente resume tudo isso aqui. Os casos que me levam à rejeição, o autômato a dizer não, são palavras que começam com A e palavras em que eu encontro dois A seguidos. A partir desse ponto eu fico em estado de rejeição e eu nunca mais saio dele, tá? E aí a gente pode construir nossa argumentação em cima disso, né? Então agora a gente cria uma palavra P que possui um A que não é precedido por pelo menos um B, tá? Eu estou criando pelo caso que é para o autômato negar, tá? Ou seja, se encontra no início da palavra ou é precedido por um A. Essas são as duas situações que quebram a propriedade, né? Então aqui tem uma palavra, né, que começa com A, por exemplo, tá? Então aqui a gente vai fazer essa primeira situação, que é uma palavra que começa com A. Então, no início da computação, o autômato se encontra no estado Q0. Beleza. E aí, na leitura deste A, que é esse primeiro A aqui, como é o primeiro caractere da palavra, o autômato se move para QR, onde se manterá até o fim do autômato, conforme fato 1 e fato 3, né? Se ele lê esse A aqui primeiro, né, o A não está sendo precedido por nada, então é um caso de rejeição, do Q0 ele vai para o QR e lá ele fica, né? Porque é um estado de rejeição que fica em loop de AB ali ao infinito e além, tá bom? Já a segunda situação, né, beleza, minha palavra não começa com A, ela começa com Bs, tá? Mas eu tenho dois A seguidos, né? Aí eu faço a mesma linha de raciocínio, né? No início da computação, o autômato se encontra no estado Q0, beleza? E aí, no final do bloco, ou seja, quando ele lê esse B e vários Bs aqui e o A, ele vai se encontrar no estado Q2, né? Que seria um estado de aceitação. No entanto, como ele lê esse A aqui, né? Ó, na leitura do A, que é esse último A aqui, o autômato se move para o estado de rejeição, que é o QR, conforme fato 2, né? O fato 3 mostra que ao entrar em QR, o autômato se manterá nele até o fim e pronto. Eu mostrei que as duas situações que podem acontecer do A não ser precedido por B, o autômato diz não, né? E consequentemente o que sobra são as palavras que o A é precedido por um B, tá? E aí eu consigo também argumentar dessa forma que o autômato respeita a propriedade. Então, você tem esses dois caminhos. Você pode tentar argumentar pelo lado que dá certo, pelo lado da aceitação, como também você pode argumentar pelo lado da rejeição. Aí vai, dependendo do exemplo, né, a situação que for mais fácil de você argumentar, tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.